Saudações de paz, meus irmãos, saudações de paz. Nós estamos aqui iniciando esse vídeo, iniciando esse canal, né, que se chama Fé Expressa, e aqui nós vamos expressar tudo aquilo que acreditamos, tudo aquilo que colocamos no nosso coração, tudo aquilo que confiamos, tudo aquilo de maneira responsável, de maneira séria, de maneira afinca, né, explicativa e com muita responsabilidade. Tá bom? Então estamos iniciando esse vídeo, estamos iniciando esse canal e desde já quero que você deixe o seu like, o seu gostei, comenta sobre o título do vídeo, porque já está na cara, está estampado, está aí para todo mundo ver. A Bíblia afirma que Deus não nos dá uma tribulação maior do que podemos suportar. A Bíblia afirma que Deus não nos dá uma prova maior do que possamos carregar, suportar, um fardo maior do que possamos aguentar. Então, entende isso? É uma pergunta polêmica, né? Eu já apregoamos, já ouvimos em algum lugar isso, então eu quero que você fique comigo, eu quero que você entenda, vamos trabalhar em cima disso, de maneira afinca, de maneira robusta, de maneira clara, de maneira objetiva, tá bom? Então fica nesse vídeo comigo, vamos pra vinheta, e já voltamos, e aí nós damos procedência nesse vídeo que eu vou falar pra você, tem muito pano pra manga, ok? Vamos pra vinheta. Voltando aqui agora, eu quero desde já dar a você o meu bem-vindo e o meu a paz do Senhor, a você minha irmã, a você meu irmão, que começou a nos acompanhar agora. Gente, nós estamos diante de uma frase que ela vem estampada em meu peito, porque eu me chamo Maicon Richard, tenho 28 anos, nasci no berço evangélico, nunca tirei um tempo de férias, uma pausa, uma folga, nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada desse tipo. Então, assim, claro, foi uma escolha minha, né? Então, até porque isso não traz nada de bom pra ninguém. Mas vamos lá. É uma frase que a gente cresce com ela. A gente se desenvolveu com ela. A igreja evangélica cresceu com essa frase, né? É muito ouvida. E a gente aprendemos assim e ensinamos assim. Quantas vezes apregoamos essa frase, usamos essa frase em momentos aonde passamos dificuldades, tribulações, adversidades, provações, né? A gente usa essa frase, já usou essa frase para pessoas que estavam passando por um momento delicado, seja na sua vida matrimonial, seja na sua vida conjugal, seja na sua vida psicológica, emocional, seja na sua vida financeira, né? Seja na sua vida ministerial. A gente usa essa frase com muita eloquência, a gente usa essa frase com muita veemência, a gente usa essa frase com muita vontade, né? Ela tá aí na estante, né? Aquela estante assim que a gente coloca perto para sempre que precisar pegar. Se você entende que Deus não te dá uma prova, uma tribulação maior do que você possa suportar, dentro das suas capacidades, dentro das suas limitações, dentro da nossa força, então, automaticamente, nos tornamos autossuficientes. Automaticamente, nos tornamos autossuficientes. Aí eu pergunto para você, aonde Deus está? Qual é a parte que Deus entra? Aonde Deus entra em cena? Se todas as tribulações que nos sobrevêm são humanamente possíveis de serem transpassadas, vencidas. Para que precisamos de Deus? Para que precisamos buscar força em Deus? Para que precisamos ser sustentados por Deus? Aonde está a minha dependência? Aonde está? Mas vamos lá. Esse versículo, essa frase, ela usa um versículo. Ela usa um versículo. Fora de contexto, né, de maneira totalmente equivocada, porque isso é claro no texto, e a gente vamos ver isso. Ela usa esse versículo como bengala. Tá? Então ela é frágil. Ela não se sustenta biblicamente. Ela é frágil. E a gente vamos entender isso. A gente vamos ver como ela é frágil e como ela não se sustenta, como ela é manca. Tá?
O versículo a qual é usado, né, o texto principal, o texto base, que é usado como muleta, como bengala dessa frase, é o livro de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Tá? Então abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possa suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, de sorte que a possam suportar. E aqui está o texto usado quase sempre para afirmar que Deus nunca permitirá uma tribulação acima das nossas limitações, acima das nossas forças, mas sempre, sempre nos dará, né, nos ofertará, nos conduzirá a tribulações humanamente possíveis de serem transpassadas. É isso que o texto diz? Está claro isso no texto? Eu faço essa pergunta a vocês. Está claro isso no texto? Conseguem ver isso no texto? O texto está falando de tribulação? Aonde está a tribulação no texto? Pelo que eu vi tentação 3 vezes e não tribulação. Mas vamos lá. Será que Paulo está se referindo à tribulação aqui? Não. Né? Claramente, Paulo se refere à tentação. Tá? Isso muda completamente o sentido e a interpretação da frase. Isso muda completamente a intenção, o objetivo do texto e a interpretação do texto. Tá? Então, existe um abismo gritante e grotesco diante do que é tentação e diante do que é tribulação. Esse abismo ele é tão grande que não tem ponte que cruza, que faz esse cruzamento e essa ligação entre os dois. Tá? Porque cada um tem uma finalidade. A finalidade que a tentação tem não é o objetivo da tribulação. E a finalidade que a tribulação tem não é o objetivo da tentação. Ok? Então isso aqui tem que ficar claro. Existe um abismo gritante, grotesco, enorme entre o que é tentação e entre o que é tribulação. De maneira que não se ligam. De maneira que não se dá para passar de um para o outro. Por quê? Porque é muito distante. É muito distante. Tá? E se formos colocar uma ponte entre eles, não há uma estrutura, tá, que seja suficiente para manter essa ponte eficaz, vívida. Ok? Então, o que é a tribulação? Qual o objetivo da tribulação? O que é tentação? Qual o objetivo, o foco da tentação? Eu faço essa pergunta a vocês. E eu vou deixar vocês pensar. O objetivo da tentação é nos conduzir ao pecado. O objetivo da tentação é nos conduzir à infidelidade. O objetivo da tentação é nos conduzir à quebra de aliança. O objetivo da tentação é nos tornar prostitutos. O objetivo da tentação é nos tornar impuros. Tá? Esse é o objetivo da tentação. Já o objetivo da tribulação é provar que somos dependentes. É provar a nossa perseverança. Tá? E Tiago diz isso. Vamos lá? Então, a tribulação possui um outro sentido, que é produzir perseverança, que é produzir maturidade espiritual, intimidade com Deus, intimidade relacional, para estreitar o relacionamento, tá? Aproximarmos de Deus. É nesse sentido. Totalmente diferente. Você vê, enquanto uma joga você para longe, outra traz você para perto. Enquanto uma te aproxima do mundo, a outra te distancia a ponto de ser semelhante. Oh, glória a Deus. Aleluia. Romanos 5 diz que a tribulação produz perseverança. Aí vamos ver o que Tiago diz. Tiago diz que a aprovação aperfeiçoa a fé. Então Paulo não está discutindo sobre sofrimento. Paulo não está discutindo sobre, fazendo alusão a sofrimento. Paulo está discutindo sobre tentação. E o contexto de 1 Coríntios 10, 13 é exatamente isso. É exatamente isso porque Paulo ele vem tratar exatamente sobre o período em que Israel passa pelo deserto.
E ele vem de maneira afinca, pontuando as falhas, as quedas de Israel. E aí veio o conselho. Entendeu? Então Israel, eles caem na idolatria, eles caem na murmuração, eles caem na rebeldia, eles caem na traição, né? Na trairagem, porque traem a Deus, tá? Então ele diz, cuidado para vocês não fazerem o mesmo, não caírem no mesmo lugar. Então esse é o atento que Paulo está fazendo. Depois disso, no contexto, depois disso ele vem e afirma, Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam, né, suportar. Ou seja, ele não está dizendo aqui, vocês nunca sofrerão além das suas forças. Ele não está dizendo isso aqui. Ele não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo outra coisa totalmente diferente, que é o quê? Vocês não são obrigados a pecar. É isso que ele diz. Vocês nunca serão obrigados a pecar. Sempre haverá o quê? Saída, escape, desvio, contorno, livramento. Sempre haverá. Tá? Então, entende que o foco é moral, não sentimental. O foco é moral e não emocional. Tá? Entende isso aqui. Então, o grande erro que acontece nessa interpretação equivocada, aqui, mostra o problema que está visível, que acontece quando pegamos um texto sobre tentação e transformamos em um texto sobre sofrimento. E a Bíblia nunca faz isso, mas é uma prática muito encontrada no nosso meio. Fazemos isso. Praticamos isso. Né? Agora vamos para a tribulação. Tá? A pergunta é, as tribulações podem ultrapassar nossas forças? Podem. Claro que podem. E a própria Bíblia diz isso. Vamos deixar a Bíblia falar? Vamos deixar a Bíblia ser clara? Jogar luz? Responder essas perguntas? Vamos deixar a Bíblia se provar? Vamos para 2 Coríntios 1, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Paulo está dizendo lá. Olha o que Paulo diz. Nós estamos diante do maior missionário da igreja. Tá? Fomos sobremaneira agravados acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Fomos sobremaneira agravados acima das nossas forças, acima das nossas forças, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Percebe que ele está falando acima das nossas forças. Ou seja, não tivemos força suficiente. Tá? Nossas forças não foram suficientes. Então, alguém pergunta, mas Paulo suportou, mas Paulo passou, mas Paulo aguentou. Sim, aguentou. Aguentou, mas pelas suas forças? Não, porque ele mesmo disse que não foi. Só nesse versículo ele mesmo disse que não foi acima. Ele não teve capacidade de passar. Alguém interviu, alguém entrou. Alguém veio ao socorro, alguém veio ao encontro. Entende? E o próximo versículo diz isso. Capítulo 1, versículo 9. Ó, para que não confiássemos em quem? Em nós. E sim em Deus, que ressuscita até os mortos. Então aqui aparece, de maneira clara, objetiva, um propósito. Que é o quê? Deus permitiu uma situação acima da capacidade humana para destruir a autoconfiança, a autossuficiência. Tá? E produzir o quê? Dependência. Porque aonde Deus entra? Tá? Eu gosto de fazer essa pergunta. Eu gosto de fazer essa pergunta para que vocês venham pensar. Se Deus nunca permite uma tribulação maior do que possamos suportar, então onde entra Deus? Onde entra Deus? Se eu consigo sozinho, por que preciso da graça? Se eu consigo sozinho, por que preciso da graça, da misericórdia? Por quê? Se minha força sempre é suficiente, por que preciso da força, do sustento, da graça, da mão de Deus? Me levantando, me erguendo. Deus vai ficar só observando? Não, não é isso que a Bíblia diz. Não é a narrativa bíblica. Tá? A Bíblia inteira mostra totalmente o contrário, o oposto disso. Você vê Abraão, você vê Moisés, você vê Gideão, você vê Elias, tá? Você vê Davi, você vê o próprio Jesus. Até mesmo Cristo no Getsêmani disse o que minha alma está profundamente triste até a morte. Ele experimenta a profundidade da dor humana sem pecado, mas com sofrimento real. Tá? Então, existe um padrão. Percebe que Deus leva Abraão ao limite, Moisés ao limite, Gideão ao limite, Elias ao limite, Davi ao limite, Paulo ao limite. Nunca para destruir. Nunca para destruir. Mas para mostrar que a suficiência nunca esteve neles, mas sempre em Deus. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Olha o que Davi diz. Porque se pararmos para lermos de maneira atenta,
é exposto isso de maneira vasta, abundante no livro de Salmos. Hã? Olha só, as minhas forças se acabaram. Davi está falando. A minha alma desfalece. Davi está falando. Estou consumido. Davi está falando. Por quê? Porque Davi não esconde a sua fraqueza. Ele não esconde a sua vulnerabilidade. Ele não esconde os seus desvaneios. Ele não esconde os seus pontos fracos. As suas feridas, ele expõe de maneira clara. Ele pede socorro a Deus. Ele recorre a Deus. Tá? Então, a gente vê um padrão. A gente reconhece o padrão. Vamos falar sobre o espinho de Paulo, que está em 2 Coríntios 12. Você sabe, Paulo ele ora 3 vezes. 3 vezes ele ora. E a resposta de Deus é maravilhosa. É surpreendente. Você sabe. O que Deus responde quando Paulo ora 3 vezes? A minha graça te basta. A minha graça te basta, percebe? Deus não disse você é forte, você vai conseguir, você é autossuficiente. Não. Ele diz a minha graça te basta. E depois Deus ainda acrescenta. Acrescenta o quê? Deus acrescenta dizendo o quê? Meu poder. Se aperfeiçoa na onde? Na sua força? Na sua força? Na sua fraqueza. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é na força. Faz menção à fraqueza. Mostra a nossa vulnerabilidade, nossos limites, as nossas limitações. Aí você entende. Se Deus me dá uma tribulação que eu consiga suportar, que esteja dentro da minha capacidade de vencer e de transpassar, por que ele disse que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, se eu sou forte? Eu não sou fraco. Eu sou forte, eu sou capaz. Eu consigo, eu vou vencer. Você entende? Você entende como a gente vai colocando em xeque vários outros versículos? Para darmos força a isso aqui? A grande confusão acontece aqui. Tá? Muitas pessoas elas imaginam que suportar significa nunca chorar. Suportar significa nunca desanimar. Suportar significa nunca ficar abatido. Nunca pensar em desistir. Se eu pensar em desistir, não estou suportando. Mas isso não é uma verdade. Não é verdade. Não é isso que a Bíblia diz. Por que, evangelista? Porque Paulo chora. Davi chora. Jeremias chora. Elias pede a morte. Jesus chora. Então, suportar, eu entendo que suportar não é ausência de dor. Suportar não é a ausência, a falta da dor. Mas suportar significa que Deus não permitirá que seus filhos sejam destruídos definitivamente. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar Deus por isso? Significa que Deus não permitirá que os seus filhos sejam destruídos de maneira definitiva. Tá? Deus não permitirá. E a diferença é enorme, é gritante. Tá? A diferença é gritante. Agora eu quero mostrar para vocês algo um tanto interessante. Se fosse, na verdade, uma verdade que Deus nunca permitiria tribulações maiores do que nossas capacidades, do que nossa força, então ninguém cairia. Ninguém cairia. Por quê existe a queda? Porque muitos caem. Ninguém entraria em desespero. Ninguém pisaria no limite do abismo. Mas isso não acontece.
Elias não pediria a morte. Jeremias não choraria. É complicado. É muito complicado. Mas isso não acontece por quê? Porque a Bíblia mostra exatamente o contrário, o oposto disso. Então a conclusão disso daqui é muito simples. A tribulação frequentemente excede nossas forças. A tribulação frequentemente excede as nossas limitações. Frequentemente rompe a barragem. Frequentemente. Ela rompe a barragem. Tá? Mas nunca excede a graça de Deus. Nunca excede a graça. Ela rompe a sua barragem. Ela rompe as suas limitações. Mas ela não rompe a graça. Mas ela não quebra a graça. Mas ela não anula a graça. Mas ela não apaga a graça. Mas ela não sobressai a graça. Aleluia! Glória a Deus! A graça te acha. A graça te cobre. A graça te promove. A graça te enche. A graça te A graça te previne. A graça te antecede. Então, existe uma diferença entre resiliência humana e perseverança sustentada pela graça de Deus. A resiliência, ela depende do homem, mas a perseverança depende de Deus. E é interessante porque isso na teologia reformada, isso é fundamental. Tá? Na teologia reformada isso é fundamental. Por quê? Porque o crente preserva, persevera, porque Deus o preserva. Tá? Não porque possui uma força extraordinária. Não porque possui uma força extraordinária. Mas porque a graça acha. 1 Coríntios 10 diz: Deus limita a tentação. 2 Coríntios 1 diz: Deus pode permitir tribulações acima das nossas limitações, acima das nossas forças. 2 Coríntios 12 diz: Sua graça me basta. Esses textos não se contradizem. Eles se completam, se complementam. Eles se unem de maneira harmoniosa, como uma sinfonia, como uma orquestra. Entende? Então eu espero que você possa guardar isso. A tentação é limitada por Deus para quê? Para quê? Para quê? Para que nunca sejamos competidos a pecar. Compelidos a pecar. Tá? Então a tentação é limitada por Deus para que nunca sejamos compelidos a pecar. A tribulação, porém, pode ultrapassar a nossa força humana para quê? Para que descobramos que nossa suficiência está no Senhor. Para que descobramos que somos limitados e que a nossa limitação, ela acaba quando começa a graça. Então talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você diz: eu não aguento mais. Você pode estar nessa fase. Você pode estar nesse momento. Você está dizendo: eu não aguento mais. Talvez Deus esteja mostrando justamente isso. Que você realmente não consegue. Que realmente você não está aguentando. Que realmente você chegou no seu limite. E está tudo bem. Eu sei que esse tá tudo bem, ele é colocado em vários contextos errôneos. Mas aqui tá tudo bem. Por quê? Porque tem Deus na história. Existe Deus na sua história. Existe a graça na sua história. Existe a mão do oleiro nesse barro. Você realmente não consegue. Sem Ele. Porque Deus não quer produzir pessoas autossuficientes. Você não consegue mesmo. Sem Deus você não consegue. Não chega, não vai, não assina, não entra, não passa. Sem Deus você não consegue. Porque Deus não quer produzir, deixar germinar, multiplicar, disseminar servos, frutos que possuem autossuficiência, autoconfiança. Entende? Ele quer produzir filhos dependentes dele, da força dele, da graça dele, do cuidado dele, da proteção dele. Tá? Então é bom a gente entendermos isso. O erro não está em reconhecer nossa fraqueza.
Davi faz isso. O erro está em acreditar que Deus jamais permitirá situações que revelam essa fraqueza, que expõem essa fraqueza. Deus não prometeu que toda tribulação caberia na medida da nossa força. Na medida da forma da nossa força. Não. Ele prometeu que sua graça seria suficiente quando a força terminasse. Quando a forma, os limites da forma, fosse ultrapassado e derramasse. Quando Paulo chegou ao limite, encontrou Deus. Quando Elias chegou no limite, encontrou Deus. Quando Davi chegou no limite, encontrou Deus. Quando nós chegamos ao limite, encontramos Deus. Porque a força do cristão nunca esteve e nunca estará em si mesmo, na força de seu braço, na capacidade mental, no seu intelecto, no seu autoconhecimento. Não está aqui. Não está aí. Está lá. Está nele. Tá? Sempre esteve nele. Sempre estará nele. Que Deus nos livre da falsa ideia da autossuficiência e nos ensine a descansar na suficiência da sua graça salvífica. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos sustente. Que o Senhor amplie a nossa limitação. Através da nossa limitação, amplie a sua vontade, amplie a sua glória, amplie a sua graça, amplie o seu poder, amplie a sua soberania, a sua sabedoria, tá? Para que possamos experimentar a verdade de que quando somos fracos, então Ele se torna forte diante da nossa fraqueza, porque é o poder de Cristo que repousa sobre nós. É a graça de Cristo que repousa sobre nós. Deus, Ele vai te entregar, vai te colocar em situações, tribulações, que serão, de maneira proposital, maior do que a sua capacidade, maior que suas limitações. Para quê? Para que quando transbordar, a graça vem. Cercando e cuidando. Fortalecendo e sustentando. Amém? Amém? Fique com isso. Então, existe tribulação maior do que possamos suportar? Existe. E a gente viu aqui em vários versículos. Amém? Deus abençoe sua vida grandemente. Fique com isso. Deixa seu like. Não esquece de deixar seu like para entendermos. Para eu entender, para o YouTube entender, para essa plataforma entender, para o mundo entender que você entendeu. Olha só. Para entendermos que você entendeu. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Deus abençoe.